desde o início da criação. Você vê que eu falei na primeira live sobre a batalha lá no céu do diabo e Deus, né? Que ele tentou afrontar Deus, tentou querer ser igual a Deus, né? Ou até tomar o trono de Deus, mas você vê que dali você já tira a prova que a batalha não é física, mas é espiritual. Então, desde o início da criação, que nada é físico, mas é espiritual. Tudo envolve o espiritual. Toda raça humana, tudo que foi criado, tudo que evoluiu até hoje, o diabo sempre esteve vivo e ativo por trás, acompanhando a evolução, acompanhando cada geração, acompanhando tudo de perto. Então você vê que ele estava envolvido e presente em tudo que já se aconteceu na humanidade. Então é um fato, é algo notório e volto sempre a dizer isso, eu vou ficar dizendo até o fim aqui dessa live, que não é físico o problema do mundo. O teu problema, o seu problema, o meu problema, nunca, dependendo de qual seja o seu problema que você esteja passando, não sei qual tipo de problema que você está passando, mas eu quero te dizer que não é físico, ele é espiritual. Então, quer que alguém tenha a falar aí sobre isso que eu falei? Como é que a igreja está lutando? Está dessa forma atual? Como a igreja está lidando? Está lutando? A igreja está vencendo? Ou está perdendo essa batalha? Será que Jesus falou sobre alguma coisa sobre isso? Será que Jesus mencionou alguma vez que poderia acontecer, que a igreja poderia perder essa guerra? Porque a Bíblia tem indícios, né? A Bíblia ela tem trechos, tem passagens que fala, né, que quando estivesse perto da sua vinda, né, do fim, muitas pessoas se esfriariam, muitos se apostatariam da fé, abandonariam a fé e seguiriam doutrinas de demônios. Então, já fala aí bem pesado, a Bíblia já fala pesado, porque a Bíblia ela não esconde nada, né? A Bíblia ela não esconde nada, ela não omite nada, ela já diz que muitos apostatarão da fé e seguirão doutrinas de demônios e se desviarão da verdade. Quando ele fala isso, ele não está falando só de pessoas pequenas dentro da igreja, mas ela fala de pessoas grandes, pessoas que têm uma certa posição, pessoas que são de uma grande influência no mundo, ou no mundo gospel, ou no mundo cristão. Então, que muitos se desviariam e se agarraria a doutrinas de demônio. Então, aí eu não estou aqui julgando ninguém, eu só estou falando aqui, ó, que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Estou aqui apontando líder fulano, líder ciclano, igreja fulano, mas isso é algo para que a gente venha analisar, venha pesquisar, abrir o nosso olho, porque Jesus disse que muitos viriam meu nome, mas não eram dele. Ele não conheceria essas pessoas, ele não vos, como ele disse, muitos virão em meu nome, mas eu direi a essas pessoas, eu não vos conheço. Então, volto a dizer, estamos vencendo esta batalha, ou estamos perdendo, ou achando que estamos vencendo, mas estamos perdendo essa batalha. Então, é muito importante que você pense nesse assunto, pense nisso, pense no que eu estou falando aqui. Eu não estou querendo dizer aqui, não estou julgando ninguém. Eu só quero que você bote a sua cabeça para pensar e saber como é que está a situação da igreja, como é que está a sua situação. Será que você está vencendo ou será que você está perdendo? Será que a batalha que você está vivendo, você está perdendo ou você está vencendo? Ou você pensa que está vencendo? Luciana Maia, Deus te abençoe. Continue aí, firme e forte na live e aperta aí o coraçãozinho. Então, quem queira entrar, pode entrar e conversar um pouco comigo, porque eu vou falar agora sobre algumas passagens da Bíblia, mostrando um pouco sobre esse subtema, que é o problema do mundo não é físico, mas é espiritual. E
vou falar um pouco aqui sobre o mundo paralelo e voltando também falando sobre os três inimigos do cristão, né? De uma forma mais específica, falarei também os três inimigos que esteve com Jesus no deserto. Olha, acredito que a batalha é individual, porém isso acaba influenciando o coletivo, é verdade. Essas palavras foram bem colocadas aí, Alessandro. Cada pessoa ela tem uma batalha específica, foi falado na live passada, a segunda parte. Foi falado na primeira parte da live Batalha Espiritual. E agora estou falando sobre realmente o coletivo. Porque tanto o diabo ele trabalha em uma certa luta específica contra cada cristão e também uma batalha em massa contra a igreja no total, no coletivo. E isso é muito, muito sério. Então, eu vou falar aqui sobre esse mundo paralelo, né? Que tudo tem a ver, tudo que é físico tem a ver com o espiritual. Quando a gente vê ali em Efésios capítulo 6, capítulo 12, quando ele fala das armas espirituais, né? Amém, amém, Lucina. Luciana Maia. Deus te abençoe. Então, ali em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as armaduras, né? As armaduras, quais são as armaduras que devemos vencer a batalha, os inimigos? Então, ali em Efésios 12, que ele diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do ar, nos lugares celestiais. Então, ele está falando ali sobre um mundo paralelo que existe, né? Um mundo paralelo que não é físico, que é entre o mundo físico e o mundo espiritual, onde eles vivem ali, as forças contrárias, forças escuras vivem ali. Então, existe sim um mundo paralelo ao qual nós não podemos entrar nesse ambiente, entrar nesse lugar, porque aí você vê aqui em Efésios que ele mostra bem claramente que nada é só físico, nada é físico, é espiritual. Então ele fala aqui bem na lata aqui, o apóstolo Paulo em Efésios, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está aqui ó, falando esta também. Alessandro falando também, porque o principal trabalho dos cristãos é salvar almas. Então, se nosso irmão está perdendo, logo estamos perdendo, verdade. Logo estamos perdendo, porque temos essa função de ajudar a cada um pessoa. Isso se chama união, isso se chama unidade. E existe até aquela frase, né, galera? Que é a união faz a força. Às vezes, de vez da gente ajudar aquela pessoa, a gente termina de pisar na cabeça daquela pessoa e matar aquela pessoa de vez de ajudar. Então, isso é muito importante, isso é muito sério. Muitas vezes, para uma pessoa vencer uma batalha, é necessário também que a gente ajude aquela pessoa a lutar, a batalhar, e que ela vença aquela batalha, vença aquela guerra, como aconteceu nos tempos passados, né, galera? Como aconteceu ali na passagem de Josué, que houve ali uma ajuda coletiva contra a muralha, arrodeando a muralha de Jericó durante 7 dias. Então não foi só Josué ali sozinho, mas Deus mandou que ele com o povo arrodeasse ali aquela muralha de Jericó. E aí você vê aí também na passagem da passagem das muralhas de Jericó, que não era também só físico ali a situação daquela batalha, era espiritual também, porque se Deus estava envolvido ali naquele momento e mandou Josué fazer aquela ação, era porque a batalha não era física, era também espiritual, principalmente espiritual. Então foi ali uma ajuda coletiva para poder Josué vencer aquela guerra, e ele não batalhou sozinho. Então esse ponto aí de Alessandro foi muito importante a gente expandir isso agora aqui nesse momento. É preciso ajuda coletiva também para que alguma pessoa que esteja passando por algum problema ele também vença a batalha. Não só dizer, eu vou orar por tu, amém, bênção. A gente vai ver aí, a gente vai orar aí. Não, entre em batalha com aquela pessoa. Se ela está tendo dificuldade, se ela não está tendo força, entre com ela junto naquela batalha e vença. Vença o inimigo e para que aquela pessoa ela venha ter a vitória.
né? E o diabo vem a ser envergonhado, o diabo. Não estou falando de inimigo, não. A gente não tem inimigos. A gente só tem um inimigo, que é o diabo. O diabo e o seu reino. É contra ele que a gente luta. O que a igreja luta, a batalha da igreja é contra o diabo, não é contra o próximo, contra o ser humano. A gente tem que botar isso na cabeça, pessoal. A gente não tem inimigos. Por mais que algumas pessoas pensem que a gente tem inimigo, mas se acha inimigo nosso, mas a gente não tem inimigos. Não tem. A gente só tem um inimigo. Amém? A Luciana Maia está dizendo aqui: quando temos consciência da existência de um mundo espiritual, começamos a entender certas coisas. É verdade, Luciana, porque eu falei da live passada, a primeira parte, do meu eu falei da semana passada do meu testemunho. Então, quando eu falo sobre batalha espiritual, eu falo de uma forma muito séria. Aperta o coraçãozinho aí, pessoal. Não esqueçam. Compartilhem aí para que as pessoas possam participar dessa live, ser abençoadas, ser impactadas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Talvez se você está se sentindo que está em uma guerra, em uma batalha, está entrando em desânimo, está entrando em conflito com sua mente, em certas coisas, você quer começando a questionar, sabe que quando vem esses questionamentos, é uma batalha espiritual que você está passando. O diabo está colocando coisas na sua mente para fazer você desistir. Então, tome muito cuidado. Como a Luciana Maia falou, que quando temos consciência, como temos consciência da existência do mal, do mundo espiritual, porque eu sou prova disso, o meu testemunho, ele prova isso, porque eu convivi desde criança envolvida no sobrenatural, no mundo espiritual, como eu falei, que a minha família, a família da minha mãe, algumas pessoas eram do espiritismo, então era envolvido com essas coisas. Eu cheguei a ter experiências quando criança de ver coisas sobrenatural. Então, desde quando eu me converti, eu acho que eu estava até pensando nisso agora de tarde, de coisas que eu ia talvez falar na live, falando que depois dessa minha experiência quando criança, eu e meu irmão, um dos meus irmãos, eu não sei se a gente ficou sensível, talvez, ao mundo espiritual. A gente sente coisas, a gente vê coisas. Talvez a gente sente coisas e vê coisas que talvez algumas pessoas não veem. Pessoas que estão dentro da igreja, mas talvez a gente vê coisas, sente coisas, tem certas experiências que talvez algumas pessoas não tenham. Eu sei que existem algumas pessoas que têm, talvez, essa sensibilidade com o mundo espiritual, de sentir alguma coisa, de ver alguma coisa. Então, a minha vida, ela sempre foi assim. Eu não sei se isso não sei, se é uma dádiva, um dom de Deus, eu não sei, porque não vou entrar nesse assunto, mas é, eu levo muito a sério o cristianismo. Eu não estou aqui 20 anos na igreja por acaso, porque eu achei bonito ser cristão, porque eu achei legal, porque eu achei estiloso ser cristão. Se eu estou aqui é com um propósito. Eu cheguei a 20 anos e não foi fácil chegar a 20 anos de cristianismo. E não é 20 anos oscilando, não, assim, sai da igreja, volta para a igreja, se afasta, volta, não. Foi uma vida constante de dedicação a Deus, dedicação ao reino, lutando dia e noite, batalhas espirituais contra a carne, contra os nossos desejos, contra os meus desejos, contra ataques de pessoas que são usadas pelo inimigo, ou até ataques espirituais, sem ser questão com pessoas humanas sendo usadas ali, mas também coisas sobrenatural ali, que eu já tive experiências e continuo tendo, e, e isso que Luciana falou, com certeza, quando a gente tem consciência da existência do mundo espiritual, realmente a gente começa a entender as coisas de uma forma totalmente diferente. Obrigado aí pelo comentário, foi muito importante o que você falou, Luciano. Aqui o Wesley está falando, algumas das armas para se manter na luta, guerreando contra a malícia do diabo, é verdade. Tem que ter algumas armas específicas, não lutamos de todo jeito, não podemos lutar de todo jeito. Existe uma forma específica de lutar contra.
o diabo e os seus anjos e toda a sua ordem.